Oi, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que tenham ido bem, né? De recesso. Espero que vocês tenham voltado aí com energia carregada para a gente terminar mais essa etapa, tá bom? Hoje, então, nós vamos conversar na aula de Anatomia 2 sobre o sistema glandular. Bom, o sistema glandular, ele é constituído por um conjunto de glândulas, tá? Que, associado aí ao sistema nervoso, ele vai regular as funções do organismo. Esse sistema glandular, ele pode ser dividido em dois grupos importantes, que são os sistemas endócrinos e os sistemas exócrinos. É como se fosse, então, um subgrupo, né, do sistema glandular, tá? O sistema, então, exócrino é aquele que vai produzir e lançar seus produtos nas cavidades dos órgãos ocos ou na superfície da pele. Então, exócrino é para fora, tá? Esse sistema também, ele vai ser constituído por glândulas exócrinas ou de secreção externa. Então, as suas secreções não são lançadas no sangue. Todas essas glândulas possuem, né, são dotadas, então, de canais excretores, que é para levar substâncias que são produzidas dentro da sua glândula para os canais, para as cavidades, tá? Exemplos, então, né, de glândulas aí, de órgãos que são do sistema exócrinos. As glândulas sudoríparas, né, que produzem aí o suor, as sebáceas, as salivas, as mamárias, as glândulas lacrimais, a digestiva, o pâncreas, né, que possui duas porções que nós vamos ver, as enzimas digestivas, dentre outras. Então, um exemplo seria a glândula o quê? Parótida, tá? Um outro exemplo seria a glândula, né, tanto sudorípara quanto a glândula sebácea, que vão produzir suor, né, e sebo, gordura para o meio externo, que seria aí a nossa pele. Já o sistema endócrino, ele possui, né, tecidos glandulares capazes de elaborar substâncias químicas que vão ser lançadas diretamente no sangue, na corrente sanguínea, tá? Essas substâncias são conhecidas como hormônios. Então, os hormônios são mensageiros químicos que vão atuar, né, em determinado tecido do corpo ou tecido-alvo. Cada hormônio atua em determinado tipo de célula, o que garante a sua especificidade, tá? Então, imagina que uma substância chamada hormônio é lançado por glândulas endócrinas, né, diretamente na corrente sanguínea. Se ela não fosse específica, né, para determinado tecido, para determinada parte do corpo, todo o nosso corpo, né, sofreria, né, a ação desses hormônios. Então, isso é muito importante, essa especificidade desses hormônios que são lançados na corrente sanguínea. Quais que são as composições, então, do sistema endócrino? Nós temos o hipotálamo, a hipófise, né, que ficam localizadas aí no crânio, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, que ficam localizados, né, no pescoço, na cervical. Nós temos as glândulas suprarrenais ou adrenais, o pâncreas, né, que tem a sua parte também endócrina, além da parte exócrina, e as gônadas, né, que são as glândulas sexuais, tanto masculino, que são os testículos, quanto, né, feminino, que são os ovários, tá? Essas glândulas, tanto as suprarrenais quanto o pâncreas e as gônadas masculinas e femininas, ficam localizadas no abdômen, tá? Bom, essas glândulas endócrinas, elas vão também ser reguladas pelo sistema nervoso, tá?
em especial aí pelo hipotálamo, ou até mesmo por outras glândulas endócrinas que enviam mensagens, criando aí um complexo e sensível mecanismo de interrelações neuroendócrinas. Bom, então essas glândulas endócrinas, né, eu mostrei aqui para vocês, nessa figura, que a hipófise, né, fica localizada aqui no cérebro, tá? A glândula tireoide e a paratireoide ficam localizadas aqui no pescoço, na cervical. As suprarrenais ficam localizadas, né, em cima de cada rim, então a gente tem um par de suprarrenais. O pâncreas, né, fica localizado aqui também no abdômen, próximo aos rins. E as glândulas conodais, né, que nos homens são os testículos e nas mulheres são os ovários. Então, o hipotálamo, né, além dele ser responsável pela regulação da liberação e também da inibição dos hormônios da hipófise, ele também produz dois hormônios importantes, que é a ocitocina e o ADH. Bom, posteriormente, né, esses hormônios eles são estocados no lobo posterior da hipófise. Então, todo o hormônio que o hipotálamo produz, que é a ocitocina e o ADH, é produzido no hipotálamo, mas eles são estocados, eles ficam guardados lá na hipófise, no lobo posterior, tá? Então, nessa figura, a gente consegue ver que o hipotálamo, olha, ele está muito próximo à glândula, né, da hipófise. Então, o hipotálamo e a hipófise cerebral controlam, né, a secreção aí dos hormônios da tireoide, que é responsável pelo controle do metabolismo do corpo em geral, tá? Então, o hipotálamo produz o ADH e também a ocitocina, e a parte posterior, né, da glândula da hipófise armazena esses dois hormônios. Bom, então a hipófise é um pequeno órgão, né, que pesa aí cerca de meia grama, que fica na base do encéfalo. Ele se liga, né, ao hipotálamo na base do cérebro, com o qual, né, ele guarda importantes relações anatômicas e funcionais. Então, a hipófise ela pode ser dividida em lobo anterior e lobo posterior, tá? Então, aqui está ampliando, né, a localização da hipófise, que está muito próxima ao hipotálamo, lembrando que ela tem um lobo posterior e um lobo anterior. Bom, a hipófise anterior, ela vai secretar 6 hormônios importantes, que são os hormônios adrenocorticotróficos, o ACTH, o hormônio tireoestimulante, que é o TSH, o hormônio do crescimento, que é o GH, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, e a prolactina, tá? O hormônio adrenocorticotrófico, ele está relacionado ao aumento aí, né, da frequência cardíaca, tá? O hormônio tireoestimulante está relacionado à tireoide, tá? Que estimula a secreção dos hormônios que a tireoide produz, que a gente vai ver mais para frente. O hormônio de crescimento, o nome mesmo já diz, né, que está envolvido aí na relação de crescimento. O hormônio folículo estimulante, né, está relacionado aí ao ciclo ovariano da mulher. O hormônio luteinizante está relacionado também a quando o óvulo da mulher é fecundado pelo espermatozoide, né, no momento aí da gestação, e a prolactina na produção de leite, quando a mulher está no período de gestação. E a hipófise posterior, ela secreta 2 hormônios, né? Que é a ocitocina e o hormônio antidiurético, que é o ADH, como nós falamos. Então, isso é muito importante, tá? A hipófise, ela é dividida em 2 grandes porções, né? Que é a hipófise anterior, que
produz, tá, gente? Ela produz e secreta esses 6 hormônios, e a hipófise posterior, ela secreta esses 2 hormônios que é produzido lá no hipotálamo. Bom, então aqui essa figura, né, esquemática indica para a gente quais que são os hormônios, né, e onde que eles atuam. Então, lembrando que a hipófise posterior, ela vai secretar a ocitocina, que atua tanto na glândula mamária quanto também no útero, né, no momento aí de parir, né, a contração uterina, tá? E o ADH, né, ele trabalha como um hormônio antidiurético e atua lá no néfron, né, lá no rim, tá? Bom, o adenohipófise, que é também conhecido como a parte anterior, né, da, da hipófise, tá? Produz, né, esses 6 hormônios, tá? A parte posterior da hipófise é conhecida também como neurohipófise, ok? Bom, a adenohipófise, ou a parte anterior da hipófise, ela produz a prolactina, que atua na produção, né, do leite, lá na glândula mamária. O FSH e o LH atuam no ovário e também no útero, tá? O TSH atua na glândula da tireoide. O ACTH atua, né, lá na glândula adrenal. E o GH atua, né, nos ossos aí, porque ele estimula o crescimento, tá? Então, olha, a glândula tireoide, ela é responsável por manter o metabolismo dos tecidos, né, em nível ótimo para as suas funções normais. Então, esses hormônios tireoidianos, eles estimulam o consumo de oxigênio, né, da maioria das células do organismo e vão auxiliar na regulação do metabolismo dos carboidratos e dos lipídios, e é necessário para o crescimento, né, e a maturação normal. Ela é essencial para a vida, né? Porém, existem pessoas que precisam de fazer a retirada, né, dessa glândula devido a tumor ou qualquer doença relacionada à glândula tireoide. Então, essas pessoas, elas ficam com menor resistência ao frio, então elas são sensíveis ao frio, tá? Elas possuem também uma lentidão física, né, um cansaço mental, e em crianças pode trazer também um retardamento mental. Por outro lado, né, gente, o excesso da secreção desses hormônios que a tireoide produz, tá? Também, né, tem aí um desgaste corporal, né, porque a produção de excesso também, ela é prejudicial, causando aí um nervosismo, uma taquicardia, né, tremores e produção excessiva de calor, tá? Então, quando a glândula, né, ela está ausente ou ela produz em menor quantidade os hormônios tireoidianos, é o que a gente chama de hipotireoidismo, e quando ela secreta, né, de forma excessiva os hormônios tireoidianos, é o que a gente chama de hipertireoidismo, tá? Então, a glândula da tireoide fica localizada no pescoço, tá? E as glândulas aí paratireoide ficam localizados na tireoide, tá? A gente tem 4, né, porções aí da paratireoide. Bom, a glândula da tireoide, então, né, ela é regulada pelo hormônio que é produzido lá na hipófise anterior, que é o TSH, né? Então, o TSH lá no cérebro produz o hormônio, né, que é enviado para a tireoide, e a tireoide, né, quando ele recebe esse hormônio, ele produz e secreta a tiroxina, que é o TH, e a triidotiroxina, que é o T3, ou a calcitonina, tá? Então, a tireoide, ela produz esses 3 hormônios. Já as glândulas paratireoide, né? A gente tem 4 glândulas muito pequenas, cujo peso total não passa de 0,2 gramas. Elas ficam na face posterior da tireoide, né? Como mostrado na figura anterior. Algumas vezes, né? Elas vão se situar no interior da tireoide, tá? E cada paratireoide, né, tem uma cápsula de tecido conjuntivo.
tá? Os hormônios que a paratireoide produz é o paratormônio e, né, tem a principal função de regular o nível de íons de cálcio e fosfato no plasma sanguíneo. Já as glândulas suprarrenais ou adrenais, elas são duas, né, cada uma localizada no polo superior aí de cada rim, são achatadas e têm o formato aí de meia-lua. O tamanho das adrenais varia de acordo com a idade e as condições fisiológicas do indivíduo, mas em geral, né, no adulto, as duas glândulas juntas pesam cerca aí de 8 gramas, tá? As principais secreções, então, da parte interna dessas glândulas, que a gente chama de medula adrenal, são responsáveis pela secreção da adrenalina, conhecida também como epinefrina, e noradrenalina, que são responsáveis por aumentar a frequência cardíaca. Lembrando, né, gente, que quando a gente está numa parada cardiorrespiratória, às vezes, né, a gente precisa de infundir essa substância, né, por meio de um acesso para estimular aí o coração, tá? Bom, já o córtex, né, dessas glândulas, que é a parte mais externa, produzem aí o cortisol, que é o glicocorticoide, tá? Que, né, tem ampla ação também no metabolismo dos carboidratos e das proteínas, como o T3 e o T4, e produz também a aldosterona, que são essenciais, né, para a manutenção do balanço de sódio e do volume de líquido extracelular e regulação da nossa pressão arterial. Então, a glândula, né, gente, suprarrenal, ela é muito importante devido aí a esses hormônios que elas produzem para manutenção tanto da frequência cardíaca, quanto também do metabolismo, né, de carboidratos e lipídios, e também da pressão arterial, tá? Então, elas ficam localizados, né, no polo dos rins, né? Nós possuímos duas, e se a gente parte, né, ela no meio, como mostrado aqui nessa figura, a gente tem a medula, que é a parte interna, e o córtex dessa glândula, né? Lembrando que cada parte, como a gente viu, produzem diferentes hormônios. Falando um pouquinho aí, então, né, do pâncreas, né, dessa porção endócrina, né, a porção endócrina do pâncreas, então, produz a insulina e o glucagon, lembrando que esses hormônios, né, regulam o metabolismo intermediário dos carboidratos, proteínas e gorduras. E o pâncreas, então, ele fica localizado aí próximo ao estômago, né? E como vocês, né, já estudaram aí no sistema digestório, tá? Bom, espero, né, que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos ter o nosso momento online para esclarecimento de dúvidas. Não deixam de fazer o exercício, né, que já está disponível para vocês na plataforma. Vocês terão 48 horas para entregar e ele vale 5 pontinhos, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande abraço.